Olá, gente. Boa noite. Estamos aguardando o pessoal entrar no canal. Esse vídeo foi gravado inicialmente no nosso canal do Instagram. Toda quarta-feira a gente aciona pelo Instagram. O Instagram avisa aos seguidores aí do perfil da nossa igreja. E aí a gente, assim que eles começam a entrar, a gente começa um momento de estudo, de oração e também de estudo, né? Vamos aguardar aí. Muito bem, irmã Lucia entrou. Boa noite, irmã Lucia, tudo bem? Tudo em paz? Muito bem. Olá, Livinha. Boa noite para você também. Bom, a gente tem alguns motivos de oração que eu quero convidar vocês aí a gente orar, a gente colocar diante de Deus, né? A gente continua orando aí pela recuperação de Livinha aí, né? E boa noite também, irmã Tassiana, pela recuperação de Henrique. Nós temos um motivo de oração essa noite para a gente orar também, que é a tia de Carlinhos. Ela fez uma cirurgia, teve um problema na perna e aí precisou amputar a perna. Então eu quero pedir a você que você esteja orando pela tia de Carlinhos também. Por Paloma, irmã de Vicente, que está enfrentando algum tipo de dificuldade também. Ela não está residindo no Brasil agora, mas tem enfrentado algum tipo de dificuldade. Então quero pedir que vocês orem por isso, tá? Orar pela vida de Paloma, pela nossa igreja, né? Seja bem-vinda, Kelvinha, Lúcia Carla. Pela nossa igreja, não posso deixar de agradecer a Deus pela aquelas fotos que eu vi no domingo, né? Fiquei com o coração muito grato a Deus pela vida de vocês no domingo, ver a igreja lá, né, cultuando e também participando da assembleia. Isso é muito importante. Você não sabe como o coração do pastor, qualquer pastor, fica aflito quando pensa nessa coisa do crente que leva a sério o compromisso com Deus, a sua relação com a igreja. Então é claro que eu fico preocupado com essa questão de a gente já ter voltado aos cultos e ver a igreja chegando. Isso é importante. Significa que eu posso já estar descansado também em Deus, né? Que a gente está podendo se encontrar. Então eu quero compartilhar isso com você. Quero pedir que você esteja orando por isso, né? Pela nossa igreja, que no domingo você esteja novamente lá na igreja para a gente cultuar juntos, tá bom? Bom, eu não sei se algum de vocês tem algum motivo de oração. Se vocês têm, eu peço que coloque aqui nos nossos comentários. Estou vendo que Giza entrou, né? Então, boa noite, Giza, para ti. Lúcio entrando também agora. Muito bom a gente estar juntos aqui para estudar a palavra. É isso aí, fortalecer o coração e a fé. E eu tô com o coração, falando de coração, né? Tô com muita saudade de vocês, de estar na igreja. Vocês continuem orando por mim. Eu tirei os pontos do pé na última sexta-feira. Tirei todos os pontos com a graça de Deus. E a cirurgia muito bem cicatrizada. O médico, inclusive, talvez diminua a quantidade de sessões de fisioterapia, porque está vendo que eu estou conseguindo já ter alguns movimentos no pé. Então continuem orando por essas coisas aí, tá bom? Estou vendo que o Bruno entrou. O Bruno é o nosso missionário que está lá na Cristolândia, lá em Alagoas, que vai casar agora no final do ano, né? E vamos agradecer aí também, orar pela vida do Bruno, nosso missionário lá na Cristolândia.
Pois é, Lucicarla, eu sei que vocês estão com saudade, eu tô também, viu? Tô pedindo a Deus aí que o médico me libere aí no começo de novembro, para na segunda semana eu poder ir, estar de volta aí junto com vocês, tá? E a gente tá junto aí, vencendo esse tempo de pandemia. Bom, vamos orar, né? Vamos orar para a gente começar. Senhor, muito obrigado essa noite aqui pelo teu povo aqui presente. Obrigado por essa bênção que a gente tem de poder estarmos juntos e juntas, Senhor. Abençoa a vida do teu povo, abençoa os motivos de oração que foram falados aqui. Abençoa a tua igreja, abençoa as igrejas no Chile que sofreram atentados por esses dias, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que fizeram isso, que elas passem a conhecer o Senhor. Muito obrigado por esse tempo de juntos aqui, de refrigério, de bálsamo da tua palavra, desse remédio, desse unguento que é a tua palavra para nós. Abençoa a tua igreja, renova as nossas forças, nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, nós estamos chegando no final de João 21. E João, você sabe que esse capítulo aqui de João 21, a tradição, os comentaristas que escrevem sobre esse texto, eles dizem que, na verdade, o correto... Oi, Kelvinha. Tá bom, Kelvinha, um cheiro. Deus te abençoe aí, manda um abraço para a Duda. Na verdade, seria muito natural João terminar em 20, no capítulo 20, porque ele já tinha narrado a morte, ele já tinha narrado a ressurreição, e ele tinha narrado a aparição de Jesus às mulheres e aos discípulos, inclusive a Tomé. Mas o capítulo 21, ele parece ser escrito ou ser registrado por João por causa de Pedro. E aí você vai perceber nos próximos 2 encontros, no encontro de hoje e no encontro da próxima quarta-feira, como João ele registra esse encontro de Jesus com Pedro, o comportamento de Pedro em pelo menos 2 momentos, tá? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 21, João capítulo 21, do verso 1 até o verso 14. João 21, do verso 1 até o verso 14, certo? Olha aí na tua Bíblia, João 21, do verso 1 até o verso 14, que diz assim: depois disso, ou seja, depois que Jesus tinha aparecido a Tomé, naquele segundo sábado seguido, né? Os discípulos estavam no lugar, e Jesus apareceu uma vez, Tomé não estava. Os discípulos viram Jesus, mas Tomé não estava. E aí depois no sábado seguinte, Jesus aparece novamente naquela reunião que eles tinham lá de oração. E aí nós falamos na semana passada sobre isso. Os discípulos estavam reunidos, eles estavam juntos orando, eles estavam juntos buscando a Deus. Então a importância da gente também ter essa prática de estarmos juntos, de cultuarmos juntos, de estarmos em oração juntos, não só individualmente, mas juntos. E aí Jesus aparece novamente. Interessante que Tomé não tinha estado na primeira vez, então desacreditou na palavra dos discípulos. E aí Jesus aparece de novo, e aí aquela coisa toda que a gente leu no capítulo passado. Então depois disso, diz aqui o texto do capítulo 21, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos aqui com você.
Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filho, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: nada. E Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer, e nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque agora sabiam que era o Senhor. Então Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela sempre é esse bálsamo, essa âncora, esse GPS, esse direcionamento para nós, essa bússola que ela é para nós, que aponta a direção a quem está perdido, que traz esse bálsamo para quem está sofrendo, que anima os que estão cansados e que traz cura aos que estão feridos. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nessa noite, mais uma vez, nós reverentemente, diante do Senhor, nos assentamos diante dela para aprender das coisas que o Senhor tem para nós. Então, nos abençoa, esclarece a tua palavra para a vida de cada pessoa que está aqui. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Olha que coisa, né? Bom, é muito interessante a gente está em João 21, do 1 ao 14, tá? Para quem chegou depois, nossa querida irmã Odilane, irmã Maria, estamos em João 21, do 1 ao 14. E é muito interessante a maneira como o texto foi escrito. Vê que coisa, dê uma olhada que Deus e Jesus não dão ponto sem nó, né? Eles não deixam nada mal feito, não deixam nada sem terminar. Eles fazem as coisas arrumadinho, direitinho. E essa é uma prova disso. O texto diz que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, ou seja, Jesus tem aparecido já nos 2 sábados anteriores e agora aparecem. E curiosamente, onde estão os discípulos? O que é que os discípulos estão fazendo? Os discípulos não estão mais no momento lá no seu ambiente de oração e de busca a Deus. Isso já é uma coisa interessante da gente perceber. A gente vai comentar sobre o fato dos discípulos terem voltado a pescar, sobre Pedro ter voltado a pescar, mas isso já sinaliza que Jesus não está confinado a um único ambiente. Jesus encontra os discípulos orando num ambiente fechado, Jesus encontra os discípulos à beira do caminho, Jesus encontra com as mulheres no caminho de Emaús, Jesus encontra com os discípulos em meio a uma pescaria. Jesus não está confinado a um lugar e a um dia.
Jesus não está confinado a um templo e a um culto no domingo. Ele está lá nos domingos e nos cultos, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará. Mas quando o culto termina, quando a celebração acaba, Jesus não fica lá. Ele continua conosco. E é interessante esse texto indicar isso, que Jesus vai até uma pescaria. Jesus participou de um momento comum da vida dos discípulos. Jesus participa do seu momento comum na sua casa, ele participa do seu momento comum no seu trabalho, quando você está no curso, quando você vai... Kelvinha estava aqui antes com a gente, né? E aí ela entrou para assistir, precisou sair para terminar umas coisas da aula dela, dos estudos. E é interessante, né? Ela é uma das pessoas que toda quarta está aqui junto com alguns irmãos e Jesus também está aqui e também está lá. Porque Jesus é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é esse Deus que se fez carne e andou conosco. E anda conosco. Então, João 21 mostra um Jesus que apareceu pela 3ª vez. E ele vai aparecer depois a Pedro. Mas, ou seja, Jesus não aparece uma vez e vai embora. Parece que o texto de João quer demonstrar o quanto Jesus quer estar com esses discípulos nessa hora difícil, sabe? Eu fico pensando quantas vezes da minha vida, e você provavelmente vai lembrar da sua também, quantas vezes a gente se sentiu completamente sozinho, né? No meio da dor, no meio da dificuldade. Mas Jesus estava lá. Eu gosto muito de um vídeo, eu vou ver se eu compartilho com vocês, mas vocês podem procurar no YouTube, que é Jesus, eu acho que é Jesus está em toda parte. É muito interessante. Aí mostra o Gari andando no caminhão lá de lixo, Jesus lá com ele, lá em cima do negócio do caminhão de lixo, ao lado dele, segurando lá com ele. Jesus com a mulher no hospital, lá com o marido dela, enquanto ela está no parto. Jesus consolando alguém que perdeu alguém querido. Essa semana que passou, nós perdemos 2 pessoas muito queridas, assim, inclusive uma que foi da nossa igreja por muito tempo e estava morando no Piauí, que foi a irmã Elodônia, esposa do nosso querido irmão Antônio Lima. Sim, 3 pessoas, né, amor? Sim, é verdade. Nós perdemos a irmã Elodônia, nós perdemos o irmão Marquinho, que foi da nossa igreja na década de 80, e nós perdemos o irmão Malheiros, que é da turma mais antiga da igreja, que conhece, já falei inclusive com o irmão Cristóvão sobre isso. E Jesus está aqui, Jesus está lá com a família. Eu mandei uma mensagem para alguns que eu tinha contato da família, tanto do irmão Marquinho quanto da irmã Elodônia, e esse consolo que vem da presença de Deus conosco, sabe? Esse consolo que vem ao perdido, ao sozinho, ao cansado, que Jesus está conosco, nos ajudando a seguir em frente. Então João está tentando fazer isso, João está trazendo essas lembranças aqui quando ele escreve o Evangelho, que Jesus está lá uma vez, Jesus está lá 2 vezes, Jesus está lá 3 vezes, Jesus aparece de novo depois a Pedro. E esse movimento de Deus constante na minha e na sua direção, querendo dizer, eu estou aqui, eu estou junto de você, vamos em frente, levante, vamos lá, vamos tentar novamente. Então, João 21 é esse movimento. João 21 é um movimento que mostra a atitude de Pedro novamente, e o quanto Deus vem em direção ao Pedro e aos discípulos. O Pedro que aqui volta a fazer o que Jesus tinha convidado ele antes a não fazer mais. Como é que começa João? Como é que começam os evangelhos quando Jesus encontra os discípulos? Jesus encontra os discípulos e diz assim: deixe essa rede e venha me seguir. Mas aqui, depois que Jesus morre, Jesus sobe aos céus, os discípulos voltam
a fazer aquilo. Eu não sei se há uma ampla discussão sobre qual é a motivação dos discípulos fazerem isso. Se os discípulos estavam passando necessidade, acho pouco provável, e estavam preocupados com a sua vida financeira, aí talvez é uma possibilidade. Ou se os discípulos estavam tão entristecidos pelo fato de Jesus ter morrido e de ter ressuscitado e ter ido embora, que os discípulos acharam que a missão tinha terminado. Então, começar João, Jesus chamando o discípulo, dizendo: larga essa rede aí e venha me seguir. E aí a gente chega no final do capítulo e os discípulos voltam a pegar a rede de novo, e aí Jesus vem novamente a eles. É muito interessante isso, meus irmãos. Como que não só Deus vem na nossa direção, mas Deus vem na nossa direção para lembrar aquilo que Ele nos disse a fazer. Veja o verso 2. Então Simão Pedro estava junto de Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e os outros 2 discípulos. Eram 6 discípulos. Não só Pedro talvez tenha ficado cético, tenha dito assim: rapaz, eu vou voltar porque eu estava fazendo antes de conhecer Jesus. Meio que, não sei se quem desiste ou está preocupado demais com a vida e aí tenta dar prioridade a isso e deixar a missão para lá. O fato é que Pedro não só faz isso, como ele leva com ele, ou como ainda outros discípulos vão com ele na mesma direção. Sabe, sempre tem alguém para ajudar a gente a fazer besteira. Sempre. E às vezes quando a gente está indo na direção contrária da direção que Deus tem, aí é que aparece, ó. Assim, ó. E aí parece que Pedro resolve voltar para fazer o que Jesus já tinha dito a ele para largar, mas ele volta a fazer aquilo. E aí Jesus aparece aos 6 discípulos. E Pedro diz: eu vou pescar, no verso 3. João 21, verso 3. E os discípulos dizem: nós vamos com você. E não só dizem, como vão. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E por que não pegaram nada? Porque Jesus já tinha dito a eles: deixe as redes e venha ser pescador de homens. Jesus já tinha dito: isso não é mais para você. Eu tenho agora uma outra prioridade para você. Então, é muito interessante quando eles voltam. Então Jesus diz no começo de João: larga a rede e venha me seguir. Jesus morre, ressuscita, os discípulos voltam para a rede, voltam a pescar, entram para pescar novamente. E aí o que é que acontece com quem tenta fazer alguma coisa contra a direção que Jesus já deu? Dá errado. Dá errado, minha gente. Sempre dá e sempre vai dar errado. Sempre. Sempre. E nós não estamos falando de gente que é como eu e você. Quer dizer, você eu não sei. Eu sou um péssimo pescador. É muito raro. Quando eu vou pescar com o pastor Paulinho, que vocês conhecem, quando a gente se encontra para pescar, com ele ainda dá certo. Comigo depende do dia. E aqui nós estamos falando de pescadores. Nós não estamos falando de pessoas que se aventuraram a pescar, não. Estamos falando de gente entendida. E foi pescar, e o texto diz que na noite inteira, não é uma vez foram pescar, não. É a noite inteira. Gente que sabia pescar, gente que estava com equipamento para pescar, deu errado. Por que deu errado? Porque estava na direção contrária daquilo que Jesus tinha dito. E é isso que Deus tenta deixar tão claro para a gente o tempo todo. Sabe? Nada fora da vontade de Deus perdura.
Nada fora da vontade de Deus dá certo a longo prazo. Aqui não deu certo nem a curto prazo, quanto mais a longo prazo. A gente olha para as narrativas bíblicas, o meu pequeno grupo lá, pequeno grupo que eu participo lá, o grupo de Rivânia lá do viaduto dele, quinta-feira, o grupo está estudando Jonas. E é a história de Jonas. Deus diz a Jonas, vai lá, Jonas, em Nínive lá e prega contra aquele povo, diga a eles que se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. É a mesma história que Deus disse a Adão e Eva, olha, vocês podem fazer o que quiser aqui, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem 99,9% de coisas que você pode fazer. Agora uma não. Eles escolhem desobedecer a Deus. E porque escolhem desobedecer a Deus, dá errado. Então, a gente vê aqui no verso 3 do capítulo 21 de João, um grupo de pescadores que sabiam tudo de pesca, que tinham o barco e a rede, e que estavam, inclusive, numa região que eles estavam acostumados a pescar, que é essa parte se eles estavam antes à margem do mar de Tiberíades, o mar de Tiberíades era um mar que era comumente usado para pesca, porque dava peixe. Mas a noite inteira não deu nada. E embora a gente precise fazer sempre o exercício de que às vezes as coisas estão dando errado com a gente, não é porque a gente fez alguma coisa errada, às vezes as coisas dão errado com a gente porque a gente tem coisas que são da vida. Na vida a gente é afetado pelo que o outro que não obedece a Deus faz. A gente é afetado por um mundo que é caído, ou seja, que não segue a vontade de Deus. A gente é afetado por isso. Então, às vezes, a gente sofre algo que não foi a gente que plantou. Hoje eu estava falando com uma pessoa, membro da igreja, e a pessoa estava dizendo isso. Olha, teve um monte de gente que quebrou, que a empresa quebrou, que tomou prejuízo, e que são gente fiel a Deus. Não quebrou, não deu prejuízo, a empresa não deu errado, não faliu, porque ele é injusto com Deus, não. É porque, às vezes, a situação foi ruim. Mas, às vezes, a gente precisa se perguntar se o que está dando errado é porque a gente não tomou uma direção errada na vida. Sabe? Deus deu inteligência a gente. Deus deu consciência a gente. Capacidade de pensar, de refletir sobre as nossas decisões. Os animais não têm essa capacidade de pensar sobre essa decisão. Eles agem por instinto. Então eles vão pela dor. Ele fez tal coisa, sentiu a dor, então ele não faz de novo. Mas não é porque ele pensou sobre o que fez. É porque ele sentiu dor. Nós não. Nós temos a capacidade de refletir sobre as decisões que a gente tomou. Então, às vezes, acontece isso. A gente está a noite toda especialista no que a gente sabe fazer, mas está dando errado. E por que está dando errado? Porque a gente insiste em ir numa direção que Jesus já disse para mim e para você, a gente não ir. Então, vê que coisa extraordinária, vê que história. A gente está em João 21, no verso 3, tá, gente? Vê que história. A gente tem um Jesus que chega pela terceira vez junto com os discípulos. A gente vê, ouve um Jesus, exatamente, irmã Gesilda, percebendo nova direção de Deus. A gente vê um Jesus que vem para lembrar isso, né? Veja, se no começo Jesus tinha chamado os discípulos, quero enfatizar isso aqui novamente, Jesus tinha dito aos discípulos, larguem a rede e venham me seguir. Quando Jesus vai embora, os discípulos voltam às redes. O que é que acontece? Dá errado. Então Jesus aparece e ao amanhecer Jesus está lá. Minha gente, isso é tão sublime. É tão doce saber que os discípulos tomaram uma decisão diferente.
uma decisão pelo caminho da desobediência. Uma decisão que vai numa direção diferente da direção que Jesus deu. Mas no outro dia de manhã, Jesus estava lá na praia. Os discípulos vão pescar à noite, não eram mais para pescar, que Jesus tinha dito, largue isso. Eles vão pescar. E Jesus voltou. E eles voltam e Jesus está lá. Como quem está de braços abertos para dizer, vamos começar novamente. E sabe o que é interessante? Veja a pergunta de Jesus. Vocês têm alguma coisa para comer? Verso 4. E eles perguntou, e eles responderam, não. Eu não sei o que é que você pensa quando você lê esse texto, mas a resposta deles não teve muita explicação, não. Jesus disse assim, vocês têm alguma coisa? Não. Sabe aquele povo seco que está chateado e dá uma resposta, aquelas respostas monossilábicas? Sim, não. Pronto. Eles, eu acho que estavam tão chateados que disseram assim, não, pronto, seco. Eles não tinham percebido que era Jesus ainda. E aí, no verso 6, Jesus vai lá e diz assim, lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão. Então veja, eles estão voltando depois de uma noite inteira sem pegar nada. E Jesus está dizendo assim, volte lá e lance a rede. Você sabe que nos evangelhos tem uma narrativa parecida com essa, mas que aí quem responde é Pedro. Senhor, a gente não pegou nada não, mas como o Senhor está dizendo para a gente lançar? O texto diz assim, sob as tuas ordens, nós vamos lançar a rede de novo. Aqui nesse texto não tem esse trecho. Mas aí, o que é que eles fazem? Eles vão, e aí eles lançam a rede, e não conseguem recolher a rede. Meu Deus. Que vergonha. Você já ficou envergonhado? Deus já envergonhou você? É aquele tipo de vergonha que não é uma vergonha para destruir, é uma vergonha para crescer a fé. Eu acho que essa foi uma vergonha assim, se você me permite eu vou chamar assim, foi uma vergonha. Porque só depois que isso aconteceu, que eles lançaram e recolheram, e tal era grande a quantidade de peixes, que o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é Jesus. Você sabe que esse discípulo a quem Jesus amava é João. Só que como é João que está escrevendo aqui, eu não sei se João está acanhado de dizer assim, então eu disse, é Jesus. Aí ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava. É muito engraçado isso, muito engraçado. E aí João, é como se João, o autor disso aqui que viu, João estava lá. Minha gente, João estava lá nesse barco. João foi o cara que voltou a pescar junto com Pedro e os outros 4. Se é por falta de fé, se é porque achava que não tinha nada mais a fazer, mas tinha, que Jesus tinha dito que eles tinham missão a cumprir. Então agora a gente chega no versículo 6 do capítulo 21 de João. E a gente percebe que João reconhece Jesus, porque aquilo que Jesus disse se cumpriu. Sabe o que é que isso me parece? Isso me parece Jesus também lembrando os primeiros encontros com os discípulos. Jesus dizendo aos discípulos, olha, quantas vezes Jesus conversou com os discípulos, como Mateus 6, 25 até o 34, quando Jesus disse aos discípulos, olha, não estejam preocupados com o dia do amanhã.
Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Olhem as aves do céu, elas não trabalham, elas não têm celeiros. Olhem para os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, foi vestido assim. E Jesus diz: se Deus cuida de todas essas coisas, não cuidará de você? Homem de pouca fé. Parece que o que Jesus está fazendo aqui no texto é ele lembrando aos discípulos, como quem está dizendo assim: deixa comigo, confia em mim. Porque se eu quiser, vai acontecer. Se eu não quiser, é melhor não acontecer. No capítulo 21 de João, Jesus volta a reiniciar com os discípulos tudo de novo. E é tão interessante que no começo do chamado dos discípulos, Jesus passou a noite orando. Sabia disso? Ele diz assim: depois que Jesus passou a noite orando, saiu para escolher os discípulos. Aqui Jesus passou a noite toda lá, esperando os discípulos chegarem pela manhã. João então diz: é o mestre. E aí Pedro escuta isso. E Pedro vestiu a capa, pois havia tirado. Veja, há uma ideia aqui, viu, gente, de que o que é tirar a capa? Quando o cara vai pescar, você acha que o cara vai bem arrumado? Não, ele não vai. A ideia aqui talvez é que Pedro tivesse sem roupa nenhuma. Então Pedro ficou envergonhado. Então o mestre, ele tinha mergulhado. E aí ele volta, pega a capa de novo, mas o mais interessante, diz o texto, é que Pedro pega essa capa e pula no mar. Olha, gente, o que significa isso? Veja, há uma grande probabilidade de João ter reconhecido que Jesus era o mestre quando eles estavam próximos da praia. Então Pedro tinha voltado para o barco, talvez ele não tivesse devidamente vestido. E aí João diz: é Jesus. Aí Pedro faz o quê? Vocês já viram essa cena. Pedro, barco, água. Que cena é essa? Pedro lança sobre a água. Da primeira vez, Pedro desce para a água, assim, ó. E a água está agitada, e Pedro fica com medo na água, de andar, e Pedro começou a andar sobre a água, minha gente. Ninguém experimentou isso, não. Só que agora o que é que Jesus faz? O que é que Pedro faz? Pedro se lança rapidamente na água para ir na direção de Jesus. Que coisa extraordinária. E sabe o que é mais extraordinário? Verso 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe. Percebe agora? Pedro se lança na água, vai na direção de Jesus, e os discípulos ficam lá no barco tentando puxar a rede. Ei, Pedro, tu é preguiçoso. E aí, vendo isso, arrastando a rede cheia de peixes, estavam apenas a 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram uma fogueira. O que é que tinha na fogueira? Peixe. Isso é o que eu chamo de pegadinha de Jesus. Espera aí. No começo da conversa, Jesus pergunta lá, olha, no começo da conversa não, no começo da manhã, quando eles voltaram na noite sem ter pego nada, Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí o discípulo: não. Aí Jesus diz: volta lá e lança lá do lado direito, lá onde vocês estavam, só que do lado direito, lança lá que vocês vão pegar. E os discípulos voltam lá, e aí Jesus agora volta. Quando os discípulos voltam com peixe, Jesus já está comendo peixe.
Jesus está mostrando para os discípulos que ele continua ensinando os discípulos a pescarem, apesar de eles serem pescadores, dependência dele. E Jesus também mostra que ele provê todas as coisas, mesmo sem os pescadores. Jesus ensina os discípulos a pescarem. Jesus lembra aos discípulos que não precisam mais viver da pesca, como ele tinha dito no começo do chamado. E Jesus mostra que, apesar dos discípulos terem pegado tudo certo, Jesus podia fazer tudo acontecer sem eles. Minha gente, imagina só, os discípulos chegando na praia, Jesus sentado, comendo peixe assado e pão, porque é o que o texto está dizendo. Tem muitas alegorias para esse texto, tá? Eu não vou entrar nelas não. Tem alegorias de dizer que aquilo ali era um altar e que o peixe tinha um significado assim e que o fogo... Eu não vou entrar nisso não. Porque eu acho que isso é um pensamento interessante, mas não é o foco do texto de João. E aí Jesus vai e traz. Então, disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão então entrou no barco. Aí Simão volta correndo lá pro barco. Aí Simão é meio feiteiro e tudo. Aí ele corre lá, corre para a água, chega em Jesus, Jesus diz assim: pega os peixes. Aí Pedro vai lá e volta para pegar os peixes. E tinham 153 grandes peixes. E embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Não houve perda. Então Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha mais coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus então, você já ouviu essa parte em outros textos. Jesus então se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo a mesma coisa com o peixe. Quantas vezes você viu isso? Jesus então pegou o pão, partiu o pão e os peixes. A gente vê isso, sabe em quê? A gente vê isso em Lucas 22, na ceia. Só não é mencionado o peixe, só o pão e o vinho, mas a ceia, o encontro de Jesus na mesa com os discípulos. A gente encontra isso no finalzinho do capítulo 5 para o começo do capítulo 6 em João, quando Jesus multiplica o pão. Então o que é que Jesus está fazendo novamente? Gente, o que é que Jesus está fazendo novamente? Para finalizar. E que final? Que final? Jesus lembra aos discípulos que eles também têm uma parte a fazer. Há um milagre aí. Em algumas Bíblias, o tema desse texto é o milagre da pesca maravilhosa. Mas sabe o que é legal nesse milagre? Que assim como no milagre da multiplicação dos pães, um menino ofertou os pães e os peixes. Nesse milagre, os discípulos ofertam obediência. Nesse milagre, os discípulos participam com o trabalho. Então, eu quero finalizar aqui esse trecho de hoje. Eu tenho que ficar de olho, né? Porque em 1 hora o Instagram fecha a live. Que nós participamos de muitos milagres.
em vários deles, nós vamos contribuir para o milagre. Nós vamos trabalhar durante o milagre. E vamos ter a bênção de usufruir daquilo que Deus está fazendo. Lembre então que Jesus começa chamando os discípulos e dizendo: deixe a rede e venha me seguir. E agora em João 21, mais uma vez, Jesus está mostrando a sua soberania. Vocês não pegaram nada? Voltem lá e joguem a rede. E Jesus mostra que os discípulos pegaram algo, mas que ele não precisava dos discípulos. Então, para que Jesus precisa dos discípulos, minha gente? Jesus não precisa de nenhum de nós para fazer milagre algum, mas ele conta conosco para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Certamente, todos os dias, eu e você somos desafiados a decidir se a gente vai voltar a ter na nossa vida uma prioridade que não é a prioridade que Deus nos deu. Sabe qual é a prioridade que Deus nos deu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a prioridade. Você está no seu trabalho, mas busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Você está nos seus estudos, busque a Deus em primeiro lugar. Não deixe outras prioridades. Outras prioridades, dá nisso que deu nos discípulos. É só trabalhar a noite toda e não vai dar em nada. Mas quando a gente está na direção daquilo que Jesus dá, tudo vai certo. Tudo vai bem. Pode ser que em algum momento as situações de sofrimento venham, porque Jesus passou por isso. Mas no final, tudo vai dar certo. Então eu quero convidar você a voltar aqui na próxima semana e a gente finalizar João. E eu quero dizer duas coisas a você. A primeira delas é que, se você esteve aqui hoje, Deus disse algo a você. Deus não disse algo a quem não veio. Deus tinha uma mensagem para você que estava aqui hoje. E possivelmente, muito provavelmente, isso teve a ver com aquilo que o Espírito Santo lhe disse. Então eu quero lhe convidar, a quarta-feira que vem você voltar. Eu quero lhe convidar, se você não é grupo de risco, a domingo voltar à sua igreja. A igreja que é sua, que você ama e que ama você no domingo à noite. A escolher deixar o que tiver que ser deixado de lado para fazer aquilo que Jesus lhe chamou para fazer. A segunda coisa que eu quero dizer a você é que, se você chegou um pouco depois desse encontro nosso aqui hoje, já daqui a 5 minutos, esse vídeo vai estar no Instagram da igreja, no nosso Instagram. Você vai poder colocar aí e assistir o que você não ouviu. Quer um conselho? Faça isso. Sabe, se há uma coisa que a internet a pandemia trouxe e Deus nos deu, a bênção é a gente ter a internet. Porque sabe o que é que a gente pode fazer com a internet? Você pode pegar esse vídeo aí que você está assistindo agora e você colocar para ouvir agora. Sabe? É melhor do que ligar a televisão e assistir uma porcaria na televisão, sabe? E você pode fazer isso numa atividade na sua casa. Tem um prato para lavar, bota lá o celular, lá tocando o vídeo e vá lá assistir, escutar, para Deus falar com você através da sua palavra. Amém?
Amanhã o vídeo também vai para o YouTube. Então você pode acompanhar lá. Os vídeos já estão todos na sequência. A gente teve um atraso dos vídeos do YouTube porque a gente estava ainda transferindo os vídeos. Mas essa semana deu tudo certo. Então daqui a 5 minutos você pode acessar no IGTV do canal da igreja. Se você não sabe fazer isso, peça alguém na sua casa para fazer. E você assistir. Tá bom? Faça isso, assista. E no próximo domingo, se inscreva no culto e vá. Se você não conseguir se inscrever, a gente tem tanto lugar agora que o governo liberou uma outra faixa e a gente está com mais espaço. Você viu as fotos de domingo de noite. Foi uma festa. Foi uma festa espiritual. Se você puder, vá. Vá. A gente espera resolver como é que vai ficar essa questão do culto da manhã e da EBD. A gente quer voltar a fazer isso o quanto antes, mas a gente vai ouvir os professores da EBD, vamos ouvi-los durante esse período aí de 2 semanas e vamos fazer isso bem direitinho e com segurança também, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Quero agradecer mais uma vez as orações de vocês. Já tirei os pontos na sexta-feira, estou sem pontos no pé. Eu ainda preciso ficar me movimentando como eu estou fazendo agora, né? Mudando o pé de posição, que ele não aguenta ficar para baixo, ele fica com muita dor quando aumenta a circulação. Mas a coisa está bem mesmo, boa cicatrização, boa perspectiva, o médico disse. Muito obrigado, saudade enorme de vocês aí. Então, se Deus quiser, estou imaginando aí que 2 ou 3 domingos, quem sabe a gente se vê, a gente se encontra, tá bom? Um cheiro grande, continue orando por sua igreja. Todo dia de manhã, quando eu acordo, sento na cama, porque se eu ficar deitado eu durmo. Eu sento na cama e oro por vocês, viu? E oro por todos vocês. Vocês não imaginam como vocês estão nas minhas orações durante a semana. Que Deus então fortaleça você, que Ele lhe ajude a permanecer fiel, fique firme, dedique tempo no aprendizado da palavra do Senhor e esteja no domingo cultuando junto conosco. O Senhor vai nos abençoar. Amém. E próxima semana, quarta-feira, aqui novamente, para a gente ver a finalização de João. E agora, pastor, terminando João, a gente vai para onde? A gente vai para Eclesiastes. Eu estou na minha devocional, terminei Eclesiastes, estou em Provérbios, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho postado mensagem de Provérbios. E eu faço 2 devocionais. Eu faço uma devocional no livro do Antigo Testamento e faço uma devocional no livro do Novo Testamento. No Antigo Testamento eu estou em Provérbios e no Novo Testamento eu estou em Colossenses, no capítulo 1. Muito bacana, dá uma parada de manhã, dá uma lida. Então, na quarta-feira a gente vai para Eclesiastes. Por quê, pastor? Porque Eclesiastes é um livro de sabedoria. E a gente precisa ter também esses livros sobre sabedoria nessa pandemia, que a gente está tendo tanta coisa maluca acontecendo por aí. Então, compartilhe esse vídeo aqui que você está assistindo agora com alguém. Compartilhe os vídeos do YouTube do canal da igreja. A gente vai mudar algumas coisas no vídeo. Vou falar com Giza, nem sei se ela está aqui. Em vez de a gente colocar a data do vídeo, do culto, a gente vai colocar o tema da mensagem para você saber qual é o tema e poder compartilhar para alguém. Alguém está passando por tal coisa, você sabe que aquela mensagem está falando sobre aquilo, manda para aquele alguém. Isso também é evangelizar. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, pela bênção de estarmos aqui. Obrigado pela tua igreja, por cada irmã e irmão, aqueles que nos visitam. Nos abençoa, Senhor, fortifica a tua igreja e nos ajuda a lidar, a permanecermos fiéis nesse tempo de pandemia. Abençoa os enfermos, os idosos, os desempregados, as crianças, os homens e mulheres que têm enfrentado algum tipo de dificuldade ainda maior por conta da pandemia. Perdoa os nossos pecados, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, um beijo grande para vocês, viu? Vamos continuar orando e cuidando uns dos outros.
até o próximo domingo, né? No culto virtual e na próxima quarta-feira por aqui. A gente tem grupos, pequenos grupos e grupos de oração. Se você tiver algum motivo de oração, você encaminha para mim depois e eu vou encaminhar para os grupos aí, tá bom? Vamos lá. Deus abençoe. Um cheiro grande em todas e todos vocês. É tanta gente. Quarta-feira passada nós tivemos 97 pessoas assistindo o estudo. Graças a Deus. E tem sido assim as quartas-feiras. Que bom que a palavra está sendo semeada para um número ainda maior de pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Deus abençoe. Um cheiro grande.